almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Mesmo que pareça impossível e que ninguém mais acredite, mesmo que me falem acabou, não tem mais jeito nem solução, não vou desistir, pois eu sei que sua misericórdia agirá. Não vou desistir, pois eu sei que sua misericórdia agirá. Boa tarde, amado ouvinte da Rádio Catedral. Você que nos escuta nessa hora nesse horário tão maravilhoso. Um horário em que Deus fez tantas promessas maravilhosas e que é um horário de graça, de bênção, de muita bênção para os ouvintes da Rádio Catedral, para todos nós. É uma alegria poder estar aqui. Quem vos fala é o Diácono Hertes. É uma alegria poder estar aqui com você, para que Deus possa operar na nossa vida, tanto na minha quanto na sua, as maravilhas que Ele tem, as alegrias do coração de Deus que também podem ser, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas e batalhas, essas têm que ser também as nossas alegrias. É verdadeiramente unidos ao coração de Jesus e a Jesus que nós podemos desfrutar de tudo que Ele tem para cada um de nós. É uma alegria. Boa tarde também aí pro meu irmão Antônio, que está aqui comigo. Boa tarde, querido. Boa tarde, Diácono Hertz, a sua bênção. É uma alegria. Boa tarde também pro Robson, que está aí ajudando a gente aí na mesa. Robson, um abração. Abraço, saudades do amigo. Isso, eu lembro do Robson quando eu chegava, que ele chegava pro terço das 6 horas da manhã e a gente rezava o terço 6 horas da manhã juntos. Viu? Olha a saudade. É uma alegria. É uma alegria poder estar com vocês, uma alegria poder. E já aproveitando esse momento tão lindo, Antônio, eu queria aproveitar fazendo aqui alguns pedidos de oração, rezando. Eu vou falar daqui a pouco, eu ouvi a rádio durante o dia inteiro, foi dito, mas a gente tem um aniversariante muito especial para o dia de hoje. A gente tem uma surpresa também para você que nos ouve. Mas eu queria começar agradecendo a minha esposa Mônica, aos meus filhos Wesley e Mateus, a minha paróquia Santa Bárbara e Santa Cecília, todos os paroquianos, na pessoa do padre William Gomes, dos diáconos Carlos e Dimas também. Pedir também por todas as pessoas, eu tenho alguns nomes que eu vou ler, mas com certeza, se você deixou uma mensagem, se você pediu, às vezes a gente não consegue ler tudo, né? Mas eu já quero aproveitar aqui e pedir também pelo Camilo, um amigo de trabalho que faleceu, pela família dele, pela Gisele que está entubada com Covid, que Deus possa visitá-la, e juntamente todas as pessoas que padecem dessa enfermidade também. Eu queria pedir também aqui pelos amigos da rádio, os benfeitores, porque sem eles, né, Antônio Carlos, a gente não estaria aqui no ar. Com certeza. A graça com certeza não alcançaria vocês. Seríamos eu, Antônio Robson, e estaríamos rezando. Claro que vocês não poderiam estar conosco, mas eu sei que Deus os alcançaria também. Mas com a rádio, meu amado, fica tudo diferente. Imagina só, olha só o silêncio.
Você conseguiu perceber o quanto a rádio é importante, o quanto a gente estende as nossas mãos sempre pedindo a ajuda de vocês. Foi uma alegria ver que a rádio conseguiu completar 100% em janeiro, mas quando a gente termina, né, Antônio, uma nova batalha começa. Exatamente. E a gente tem que chegar aos 100%. Novamente. Isso aí. E dependemos e estendemos nossas mãos para você. Tá, eu quero rezar também pela saúde da Gedalva e por toda a família dela, a Anália também, que perdeu o sogro dela, o seu Sebastião Pereira Silva, hoje completando o sétimo dia, né? Rezamos também pela alma dele e de tantas outras pessoas para que Deus possa recebê-los no seu reino. Amado Antônio, vamos meditar o que Deus tem para nós hoje do Diário de Santa Faustina? Sim, diácono. Então, meus irmãos, hoje vocês peguem o parágrafo 723, 723. E Santa Faustina, ela vai partilhar conosco as palavras que ela ouviu nesse dia. Hoje, ouvi estas palavras. E agora é Jesus quem fala. As graças que te concedo não são apenas para ti, mas também para um grande número de almas. E no teu coração está continuamente a minha morada. Apesar da tua miséria, uno-me contigo e, pondo-a à parte, troco-a pela minha misericórdia. Em cada alma realizo a obra da misericórdia, e quanto maior o pecador, tanto maiores direitos tem a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos são destroçados aos pés do meu escabelo. Que maravilha, né, Antônio? Que maravilha, um Deus que troca as nossas misérias pela sua misericórdia. Amado ouvinte, eu não sei o que você tem passado, eu não sei das suas necessidades, mas creio num Deus que tudo pode, creio num Deus que tudo faz e que pode te alcançar hoje e trocar todas as suas misérias pela misericórdia dele. Um Deus que luta conosco, que vence e que diz que todos os nossos inimigos serão destroçados, destruídos nos cabelos dos pés, serão pisoteados. A gente conhece o nosso maior inimigo, que é aquele que faz de tudo para nos tirar de Deus. Quantos lugares às vezes eu visito, quantas realidades, como diácono eu passo, pessoas que estão chorando, pessoas que estão padecendo dificuldades, pessoas que padecem não só dificuldades materiais, mas dificuldades espirituais. E quando elas conhecem esse Deus maravilhoso, tudo se torna novo, tudo se faz novo. E é nesse Deus que devemos nos refugiar. É nesse Deus que hoje nós convidamos você a se esconder nele, a usar ele como a sua fortaleza primeira. Há tantas pessoas, a gente confia em tantas coisas, confia no dinheiro que temos, a gente confia numa casa linda, num automóvel, em tudo que o nosso dinheiro pode comprar. E quantas pessoas que eu conheço que quando eu vou visitar tem tudo, moram nos melhores lugares e pedem uma oração porque lhes faltou a graça. Hoje, nesse horário em que
como Santa Faustina, Jesus disse a Santa Faustina que quando o relógio toca, é o lugar, é o horário da misericórdia, o lugar, né, não físico, mas o lugar espiritual, quando Deus, na pessoa de Jesus, o Deus, nosso Deus, ele morre. E ele morre e com ele todo o nosso pecado. E é nesse momento que te entregamos tudo, Senhor, que te pedimos, que te adoramos, como diz o próprio Diário de Santa Faustina, e que nos colocamos. Se você pode, se você estiver trabalhando, não, mas se você pode, para só um pouquinho, feche os seus olhos, reze conosco, peça que Deus possa vir até o teu problema. Deus conhece, Deus sabe o que você tem passado. Ainda essa semana, o filho de um casal muito amado, ele fez de tudo para entrar, ainda está fazendo, para entrar para as Forças Armadas. E aí apareceu um caroço onde ele estava sentindo uma dor incrível. E eu lembro de conversando com a minha esposa, a gente dizia que seja feita a vontade de Deus. Às vezes o nosso melhor não é o melhor para Deus. E aí a gente tem que abaixar a cabeça e falar: Senhor, que a tua vontade esteja acima de todas as nossas vontades. Amado irmão, a gente pode agora ler algumas intenções antes da gente começar, que você tem aí? Então, diácono, vamos orar também, logo nessa primeira dezena, por Sérgio, da Vila da Penha, Márcio Luiz Pereira de Souza, e pela saúde de Arley Poletti, ele está internado, Roberto de Natal, Isabela, de 6 meses, que está internada há 15 dias com Covid, e por Valcir e sua esposa Iagnes, de Santa Cruz. Como é o nome da menina de 6 meses? Isabela. Oh, Jesus visitar. Jesus que dizia e que diz hoje para nós: deixar vir a minhas criancinhas, que possa visitá-la, visitar os seus pais, que Deus possa providenciar tudo que está faltando, e que Deus possa fazer. Eu queria, Antônio, lembrar, para quem não foi à missa hoje, eu acho que você deve ainda ir à missa. Na sua paróquia aí tem uma igreja que você vai à missa. No evangelho de hoje, ele narra uma coisa linda. A gente conhece a história da hemorroísa, que ela entra no meio da multidão, tem um fluxo de sangue para tocar na orla de Jesus e ela fica curada. Isso é no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando do capítulo 6, né? A partir do versículo 53. E aí a gente vai ver quando Jesus atravessa o mar. E Jesus, ele volta, né? Atravessando o mar da Galileia, ele chega e desce da barca, as pessoas reconhecem Jesus. E, Antônio, aquilo que aconteceu no capítulo 5 do Evangelho, que a hemorroísa tocou na orla lá do manto de Jesus e foi curada, parece que o povo todo já tem conhecimento. E quando Jesus desembarca, o povo todo vai até Jesus, eles começam... E é muito engraçado que o Evangelho, ele fala assim: as pessoas reconhecem Jesus e elas saem percorrendo toda a região e levam todos os doentes, procurando doentes. Tem doente aqui, colocam nas praças para que Jesus venha. E eles sabem que se Jesus tocar nela e o Evangelho diz: as pessoas tocarem apenas na orla dele, seriam curadas. E todas as pessoas eram curadas. O Senhor que deixa curar e que quer curar mais do que o físico, quer curar o coração. Sabe por que eu digo isso, meu irmão, minha irmã? Porque a gente vai ser curado,
das enfermidades, mas um dia a gente vai embora, a gente parte dessa. Mas se aqui no meu coração, se no coração do Antônio e do Robson, no seu coração, houver uma cura, a gente vai ganhar um presente muito melhor, que é ficar eternamente com o Senhor, o nosso Deus. E é isso que o Evangelho chama quando faz alusão à cura física, é porque o Senhor é sempre aquele que quando cura, ele fala, os teus pecados estão perdoados, porque a graça acompanha a cura, e a graça hoje chega no teu coração. A graça hoje chega para uma pessoa que nos ouve aqui e que chora muito, e Deus tem visto o teu problema, Deus tem visto tudo que você tem passado, e hoje Ele te visita, Ele visita você para cuidar de você, porque você tem colocado todas as suas esperanças em tantas coisas, e hoje você ligou a Rádio Catedral e você ouviu que a tua esperança primeira é Deus. E Deus quer que você repouse nele nessa tarde e que você viva junto dele nessa tarde. Peçamos isso ao Senhor. Pega o seu terço já vai se preparando e vamos adentrar a todo esse ambiente espiritual da graça que Deus tem para mim e que Deus tem para você também. Antônio, vamos começar, meu amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de rezarmos o credo, é bom que você saiba que aqui, nessa profissão de fé, assim que a gente chama, estão encerrados os mistérios da nossa fé. Tudo aquilo que a gente precisa acreditar. E olha que isso nos tem sido caro, porque hoje em dia as pessoas querem que a gente acredite em tudo. Mas esse tudo não nos leva a Deus. Mas para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé verdadeira, essa é a profissão de fé que nós temos. Então reze muito com toda a alegria, com toda a força do teu coração, porque é isso que aconteceu. Aqui narra uma história, aqui narra o que a gente acredita, aqui fala de Maria, aqui fala de tudo que a nossa fé precisa. Então reze sim, porque somos católicos. Reze sim, porque nós acreditamos nesse Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu queria aproveitar, antes da gente começar essa dezena, e colocar agora na intenção todos aqueles que estão nos hospitais, que estão sofrendo, que estão padecendo, seja por essa pandemia da Covid-19, ou seja por qualquer outra enfermidade. Pedir pelos seus familiares também, para que a esperança não falte aos corações deles e que eles possam depositar toda a confiança, tudo que eles têm na mão do Senhor. Eterno Pai,
eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Se aproximar de mim, se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno eu não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem, mas eu sei. Eu sei, tão fraco estou, mas sei também. Oh Deus maravilhoso, Deus de amor, Deus de bondade, Deus que nos cerca e que cuida de nós com toda a intensidade do seu amor. Nós vamos à segunda dezena agora e vamos rezar e pedir para que nessa segunda dezena Deus possa fazer tudo aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida e no nosso coração. E que Ele cuide de nós verdadeiramente com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem. Esse Senhor maravilhoso, esse Senhor que nos salva, que nos cura, que nos guia, que transforma nossas vidas. Independente do que estejamos vivendo, Ele nos cura, nos salva e transforma a nossa vida. Nessa segunda dezena nós vamos falar com a Marise. A Marise é lá do bairro de Realengo. Alô, Marise. Alô, diácono. Oi, filha. Que alegria falar com você, filha. De onde você fala? Sua paróquia, o padre? De Realengo, da Paróquia Sagrada Família, Padre Jairo Dias. Um abraço pro Padre Jairo. Amada, quais são as suas intenções para essa segunda dezena? As minhas intenções é pedir a saúde, a paz no meu lar. Eu estou muito debilitada de saúde, diácono. E peço a Deus pela a saúde do Patielli, que ele volte logo com a saúde. Todos que estão padecendo com doença, tenha misericórdia de mim, que Deus atende meus clamores, os meus pedidos de compaixão. Amém, pela minha Marisa. Saúde, pela paz das nossas casas. Amém, e das casas do mundo inteiro, diácono. Isso. E a saúde de todos os amigos da Rádio Catedral, que sejamos felizes com a nossa contribuição, para nós ser uma sementinha da evangelização no mundo inteiro. Isso. Amada, vamos rezar?
Eterno Pai, Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. eterno, Sangue e água sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quando ouço notícias que provam minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir. Eu lembro que nunca é tarde pra Jesus. Eu ouço a sua palavra e ele me diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Oh, Deus maravilhoso. Antônio, nós temos intenções. Sim, diácono. Continuando, pedindo pela saúde de Maria de Nazarete Alves, Avani Soares Moraes, Alcenir Soares Camargo, Eleonora Maria Alves Olender, da Ilha do Governador, e pela saúde de Zenaide e Neide, e pela saúde de Ana Lúcia. Sinta-se contemplado também. São tantas pessoas e às vezes a gente não consegue ler os nomes aqui no ar, mas sinta-se contemplado, inserido na misericórdia desse Senhor amado, esse Senhor maravilhoso. Rezamos por todas as pessoas e nessa terceira dezena nós vamos falar com a Vilma de Fátima Souza Machado. Ela é lá da Taquara. Alô, Vilma, boa tarde, filha. Boa tarde, diácono. Como é seu nome mesmo? Uertes, filha. Uertes? Isso, amada. Ô, diácono Uertes, é sua bênção. Deus a abençoe. Qual é a sua paróquia? Quem é o padre? Olha, minha paróquia é Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, aqui da Taquara. Padre Julinho, Padre Washington. Ô, Padre Washington mora no meu coração, filha. Mas vamos lá, manda um beijo, Padre Julinho, Padre Washington. Quais são as suas intenções? Eu não tenho ido lá muito por causa dessa Covid, mas que eu a minha médica mandou eu ficar bem recolhida porque eu tenho um pouco de idade e eu tenho problema sério de bronquite. Mas vamos lá. Pela minha saúde, que está muito debilitada, eu estou com depressão, estou com pânico, com muito medo, sabe? Eu moro sozinha, eu tenho muita solidão, o diácono Hertes, né? Isso. Eu não quero falar errado, mas me perdoe. Se preocupa não, continua. Então, diácono, eu queria pedir que vocês rezassem muito pela minha solidão, pelo meu pânico, que eu fico aqui desesperada, sabe? A família está toda assim, desunida. Pela minha família, eu quero a união da minha família, que todos nós nos entendamos, né? E queria pedir pelo meu condomínio, pelo síndico, que é o Valdemilson Mineiro,
que ele trabalha aqui muito bem, e por todos os funcionários daqui, por todos os moradores do meu condomínio, e principalmente pelo meu apartamento, que eu não me sinto bem dentro do meu apartamento, sabe? Sim. De um tempo para cá, minha depressão já vem de um tempo. De um tempo para cá, eu tenho um pânico dentro do apartamento, de ir para um quarto, de ir para uma sala. Vilma, sabe? filha, desculpa interromper você. Não tem problema. Você veio no lugar certo, no momento certo. Amém. É em Deus que a gente tem que se refugiar. Então vamos rezar com toda a nossa fé, Vilma. Eu depois vou ligar para você também fora do ar. Vamos rezar um pouquinho juntos. Mas eu tenho seu número, tá aqui. E aí vamos rezar juntos e pedir que Deus tome conta do seu apartamento, do condomínio, de todas as intenções que você está colocando agora. Quem como Deus? Deus pode, Deus faz, Deus transforma. Reza, vamos rezar. Reza comigo nessa dezena, nessa intenção, que eu tenho certeza que não só você, mas tantos outros Deus está abençoando e está curando agora. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus te abençoe, filha. Um beijo para você. De oração, diácono. Tá, eu te ligo mais tarde. Deus te abençoe. Tchau. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Se eu te ver, te a Cura-nos, Jesus, filho de Davi. De maneira especial, rogo a Deus que visite a Vilma de Fátima Souza Machado, mas também todos aqueles que agora estão sentindo medo, estão se sentindo sozinhos, solitários. A rádio está aqui para isso, para te fazer companhia, para fazer com que a graça cura, a presença de Deus chegue até a sua casa, chegue até o seu trabalho, o seu local de trabalho. Você que pode estar sobre uma cama, Deus te visita hoje.
Deus está junto de você e Ele diz: não tenha medo, não tenha medo. Nós temos uma surpresa muito boa agora, né, amado Antônio? Sim, Diácono Hertz. Nesta quarta dezena, teremos a participação do nosso ouvinte, Patiele, que por muito tempo rezou conosco aqui o Terço da Misericórdia, e hoje ele está de licença por conta de sua saúde. E nós rezamos nessa quarta dezena, né, com o nosso ouvinte Patiele, em ação de graças hoje pelo seu aniversário. Alô, Patiele! Alô, Diácono Hertz. Ô, Patiele, que alegria! A rádio agora tá batendo a audiência de todas as outras rádios, Patiele. Meu amado, como é que você tá, Patiele? Tá batendo audiência, Diácono, por causa da hora da misericórdia. A hora mais importante da nossa vida. Amém, amado. No começo, mandar um abraço aí pro Antônio, do Silvio Júlio e pra Dalva. Que Deus te abençoe, meu irmão. Agora, quase agora. Ô, Patiele, parabéns, amado. Parabéns pelo seu aniversário. Patiele, a gente está fazendo aquilo que todos os ouvintes gostariam de fazer. Te desejar um feliz aniversário e pedir que Deus, na sua infinita bondade, te visite, Patiele. Patiele, o microfone é teu. Quer falar? Já deixa suas atenções, tá bom? Suas intenções para a gente rezar também. Então, Diácono, eu queria, em primeiro lugar, mandar um grande abraço à diretoria da rádio, que permitiu a minha participação. Amém. Um abraço para os funcionários, que eu queria colocar como intenção especial por todos os doentes com doenças neuromotores, que são doenças incuráveis pela medicina humana, mas Deus tem poder para restaurar a vida de cada um. Agradecer a Deus pela minha vida de hoje. Amém. Todo dia eu acordo e agradeço por despertar a cada manhã. Amém, Mesmo Patiele. estando com essa doença dentro do meu corpo, que eu bendigo, louvo e agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Amém. Deus possa abençoar o Senhor também, da sua família. Obrigado, Com Patiele. bênçãos e graças. Eu não vou ficar emocionado, não. Amém. Pra dizer, com a minha filha Júlia Cristine, que ela está aqui do meu lado, que eu vou rezar 5 vezes, que ela vai rezar 5 vezes. Amém. Estou sendo bem cuidado, Ó, que que as portas alegria. da minha casa estão sempre abertas para vocês. Amém. Muito obrigado, Patiele. Vamos rezar, amado. Uma alegria estar com você. Vamos rezar todos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Um beijo no seu coração, Uma última Patiele. palavra. Queria aproveitar a audiência da Rádio nesse momento, que pedir para os ouvintes que acompanham a rádio que tornem-se amigos da Rádio Catedral. Amém. Amém. Que manter essa obra no ar,
rapaz de 28, 29 anos, 30 anos. Eu amo a Rádio Catedral, que ela é mantida por essas pessoas que têm um coração de agradecimento. Então, amado ouvinte, torne-se amigo da rádio. Ligue para a rádio 3231-3560. Amém. Amém. 3560. Um dia eu voltarei para testemunhar a graça alcançada e a cura dessa doença em mim. Amém, Patelli. Um beijo no teu coração, meu irmão. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém, amém, amém. Amém. É só você esperar e a tempestade vai acalmar a sua vida. Quando estou em alto mar, quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. No meio das tempestades, das ondas, das dificuldades, existe um Senhor que vem. Um Senhor que vem ao nosso encontro. Quando a gente começa a gritar de pavor e que acha que as ondas vão afundar o barco que nós estamos da nossa vida, sejam quais forem essas ondas, é o que? É problema financeiro, é dificuldade espiritual, é dificuldade material, é uma doença que tem se levantado. Deus vem nos socorrer. Deus está dentro do barco. Ele está ali, quietinho, mas na hora certa ele se levanta e vem em nosso socorro. Amado Antônio, mais algumas intenções? Sim, diácono, e nessa quinta e última dezena, continuamos pedindo pela saúde de Valentina Campos, Oswaldo Gonçalves, Terezinha Gomes Gonçalves, Adriana Gomes Gonçalves, Noel Barbosa, Nilda Maria, Norma Gonçalves, Antônio César, Tatiane Roberto, Carla Gonçalves Campos e pelas intenções de Rejane Marques de Almeida Soares, de Itaburaí, de Carlos Vinícius, de Adenir Soares, de Campo Grande, de Helena, de Roseni Siqueira, do Barro Vermelho, São Gonçalo. E agradecimento, né? Ação de graças pela vida do nosso querido irmão e amigo Patielli, que faz aniversário hoje, acabou de rezar conosco a quarta dezena. Ação de graças pela vida de Antônio Carlos Duque de Jesus, de Santa Cruz, que também faz aniversário hoje. E pedimos por todas as almas que se encontram no purgatório. Amém. Que a voz do Patielli ecoe aí no seu ouvido. Torne-se amigo da rádio. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal.
tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Que Deus possa te alcançar nessa tarde e que desça sobre você, sobre quem você traz no seu coração, sua casa e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre, sempre a vossa força. E de em paz, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.